Com a presença da maioria dos senhores vereadores e senhoras vereadoras em número legal, e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a 19ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Duartina do ano de 2014. Iniciados os trabalhos, solicito ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das atas das sessões ordinária e extraordinária realizadas nos dias 17 e 24 de 11 de 2014. Acolhendo o pedido de dispensa de leitura das referidas atas apresentado pela vereadora Nenê, eu coloco-as em discussão perante o plenário desta Câmara. Encerrada a discussão, coloco as mencionadas atas em votação. Quem for a favor de sua aprovação permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Aprovadas as atas das citadas sessões plenárias. Feito isso e passando aos trabalhos do expediente desta sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 43/2014. Antes que a gente dê início ao expediente, eu peço que o Décio leia um convite que o Conselho dos Pastores, o Comeder, fez para todos os vereadores. Então, Décio, por favor. Conselho de Ministros Evangélicos de Duartina e Região. Aos senhores vereadores da Câmara Municipal de Duartina. Convite. O Comeder, Conselho de Ministros Evangélicos de Duartina e Região, vem através deste convidar os nobres vereadores para o evento este que acontecerá no dia 11/12 de 2014. Marcha para Jesus e culto de ação de graças. Roteiro: saída da rotatória às 19 horas, passando pelo centro da cidade, e a concentração será no Ecoparque. Convidados: Banda Comec e Amor Maior. Preletor: Superintendente Regional do Evangelho Quadrangular, Pastor Alexandre Laureano. Certo de contarmos com a presença dos nobres vereadores, renovo os meus protestos de estima e consideração. João Batista Adriano, pastor presidente. Muito bem, em nome dos vereadores, agradeço o convite feito pelo Comeder e com toda certeza estaremos participando desse evento. Então, feito isso e passando aos trabalhos do expediente desta sessão ordinária, partindo dos documentos recebidos pelo Poder Executivo Municipal, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 43/2014. Mensagem número 43/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 43/2014, que autoriza a concessão de subvenções sociais às entidades sem fins lucrativos durante o exercício 2015. Para a creche São Francisco de Assis de Duartina, o valor de até R$ 397 mil. Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI de Duartina, o valor de até R$ 109 mil. Casa Abrigo Nosso Lar, Casa de Amparo e Proteção da Criança de Duartina, o valor de até R$ 92.356. Recanto Vicentino, Abrigo para Velhos de Duartina, o valor de até R$ 95.800. Equipe Cristo Verdade que Liberta, o valor de até R$ 48 mil. Grupo Procâncer de Duartina, o valor de até R$ 14.860. E a Rádio Comunitária FM Educadora de Duartina, o valor de até R$ 8.856. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara,
Estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas, especialmente, saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 26 de novembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 44/2014. Mensagem número 44/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 44/2014, que autoriza a concessão da subvenção social à Santa Casa de Misericórdia, Hospital Santa Luzia de Duartina, a importância de até R$1.200.000 para o exercício financeiro do ano de 2015. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 26 de novembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 45/2014. Mensagem número 45/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 45/2014, que autoriza o repasse de recursos financeiros à Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, o valor de até R$17.280, com recursos provenientes do Fundo Nacional de Assistência Social do Governo Federal, durante o exercício financeiro do ano de 2015. Cumpre-me esclarecer que o objetivo deste projeto é meramente repassar os recursos recebidos do Fundo Nacional de Assistência Social, que são depositados em conta da municipalidade, para que seja repassado às referidas entidades assistenciais, nos valores já fixados pelo governo. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas, especialmente, saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 26 de novembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Continuando, peço ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 46/2014. Mensagem número 46/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 46/2014, que autoriza o repasse dos recursos financeiros ao Recanto Vicentino Abrigo para Velhos, no valor de até R$26.800. A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAE, o valor de até R$65.700. E a Casa Abrigo, Nosso Lar, Casa de Amparo à Proteção à Criança de Duartina, o valor de até R$33.800. Entidades assistenciais do município de Duartina, com recursos provenientes da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social do Estado de São Paulo,
durante o exercício financeiro do ano de 2015. Esclareço novamente que o objetivo deste projeto é meramente repassar os recursos recebidos da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, que são depositados em conta da municipalidade, com o objetivo de ser repassado às referidas entidades assistenciais nos valores já fixados pelo governo. Ao submeter o projeto à apreciação desta adulta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas, especialmente, saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 26 de novembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Eu recebo o projeto de lei na forma regimental e o encaminho às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Peço ainda ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 47/2014. Mensagem número 47/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 47/2014, que fixa o número de parcelas para pagamento dos impostos e taxas municipais, instituída pela Lei Municipal número 632, de 30/10/73, Código Tributário Municipal, passando de 6 para 9 parcelas a partir do ano de 2015. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas, especialmente, saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 26 de novembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 47/2014, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 48/2014. Mensagem número 48/2014. Egrégia Câmara, ínclito presidente e nobres vereadores. Cordialmente, submetemos à apreciação desta respeitável Casa de Leis o incluso projeto de lei municipal que altera dispositivos da Lei número 2197, de 27 de dezembro de 2013, e dispõe sobre a abertura de decreto adicional suplementar no Orçamento Geral Anual do município. Esclareço aos nobres edis que a abertura de decreto adicional suplementar a que alude o incluso projeto de lei destina-se à adequação dos saldos das dotações relacionadas, por motivo da Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social ter repassado durante o exercício valores maiores do que os estimados no orçamento de 2014, a Casa de Amparo e Proteção das Crianças de Duartina. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida,
uma vez que as entidades não poderão receber o repasse sem a devida lei autorizada. Aliás, devida lei autorizadora. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 26 de novembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 48/2014, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 49/2014. Mensagem número 49/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 49/2014, que dispõe sobre a alienação de bens móveis usados de propriedade da municipalidade. Os bens móveis relacionados, todos de propriedade da Prefeitura Municipal, estão sendo disponibilizados em razão dos mesmos não estarem mais sendo utilizados pelo departamento correspondente desta administração, inclusive alguns bens estando praticamente em estado de sucata, conforme consta do laudo de avaliação que segue em anexo para o devido conhecimento. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas, especialmente, saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 26 de novembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 49/2014, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento, para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 50/2014. Mensagem número 50/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 50/2014, que visa instituir gratificação ao sistema de controle interno, designados no âmbito da Prefeitura Municipal de Duartina. Para o exercício das atribuições deve satisfazer os seguintes requisitos mínimos: idoneidade moral e reputação ilibada, e notórios conhecimentos na área de controle interno da administração pública municipal, que além de desenvolver as funções normais de seu cargo, vai, contudo, acumular as funções de sistema de controle interno, percebendo para a desenvoltura a importância de R$ 400,
com reajuste quando ocorrer, nas mesmas condições concedidas aos servidores municipais, ficando assim mais econômico a administração de que colocar um servidor só para desempenhar a função de controle interno. O controle interno é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que por algumas vezes vem apontando em seu relatório de inspeção in loco, vindo em consequência causar problemas à administração municipal pública. Disto isso, pelo bem-estar desta prefeitura, isto é, não gastar dinheiro com funcionário novo, não aumentando em valor do índice com o pessoal, e sendo uma exigência do tribunal, que pode ser o servidor nomeado por concurso público, desde que tenha os requisitos acima frisados. Irá a administração colocar o servidor que já tenha os conhecimentos necessários ao desempenho das funções, percebendo um total de R$ 400 para desenvolver as funções de controle interno. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 26 de novembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Pois não, vereador Luciano. Senhor presidente, esse projeto é bem semelhante a alguns projetos que foram apresentados nessa casa no início da atual legislatura. Na época eu me manifestei contra, por conta de achar necessário que seja contratado por meio de concurso público um funcionário específico. Alô? Bom. Um funcionário que seja contratado, um funcionário por meio de concurso. Mais uma vez, vem o prefeito municipal tentando criar gratificação para suprir essa necessidade que, no meu entender, deveria ser suprida por um funcionário de carreira, com independência, que nós pudéssemos criar um cargo, que esse fiscal, entre aspas, que esse controlador pudesse ter garantias, e por isso eu me manifesto contra esse tipo de projeto, contra esse tipo de procedimento. Muito bem. Levando em conta ainda as suas considerações, apenas que o que a gente discute no momento é a tramitação em regime de urgência, né? Na votação em si, a gente vai poder debater o projeto mais a fundo, né? Cada um fazer as suas considerações. Ainda assim, alguém mais quer se manifestar acerca desse projeto? Muito bem. Então eu coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 50/2014, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Muito bem. Aprovado o regime de urgência por 5 votos contra 3. Anotando-se os votos contrários ao regime de urgência do vereador Luciano, vereadora Marlene e vereador Romin. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 51/2014. Mensagem número 51/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 51/2014, que autoriza o Poder Público Municipal a conceder 50% de isenção tributária às indústrias estabelecidas em nosso município, que tenham no mínimo 50 empregos diretos e formalizados de acordo com a lei. Tal propositura justifica-se
pelos benefícios gerados ao município com o funcionamento de indústrias em seu território, notadamente no que se refere aos empregos diretos criados e mantidos em favor de nossa população. Neste particular, ponderamos que é dever do poder público, de uma forma geral, criar e instituir programas e mecanismos de incentivo às indústrias para a geração de empregos e renda em prol da sociedade e, portanto, entendemos que os benefícios previstos neste projeto de lei são relevantes para alcançar esses objetivos, sem, contudo, prejudicar a arrecadação tributária do município. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência, nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 26 de novembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, eu coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 51/2014, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa e o remeto às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Peço agora ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 52/2014. Mensagem número 52/2014. Temos a honra de submeter à elevada consideração de vossas excelências o projeto de lei número 52/2014, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder incentivo para a transferência de veículos automotores para o município de Duartina e da outras providências. Cumpre esclarecer aos nobres edis que a presente lei visa incentivar o proprietário de veículo residente em nosso município e que tenha seu veículo emplacado em outro município, gerando o devido recolhimento do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor, IPVA, ao município do emplacamento, deixando que a cota do IPVA pertencente ao município de Duartina seja transferida pelo Estado ao nosso município, sendo que com isso deixamos de arrecadar 50% de IPVA de todos os veículos de moradores duartinenses que estão emplacados em outro local. Gostaria de esclarecer ainda aos nobres edis que esta administração está adotando medidas junto às concessionárias de veículos novos sobre as providências quanto ao não emplacamento desses veículos na cidade onde o comprador reside. Solicito que a presente proposição seja apreciada em regime de urgência nos termos do artigo 42 da Lei Orgânica do Município. Ao submeter o projeto à apreciação desta douta Câmara, estamos certos de que os senhores vereadores saberão aperfeiçoá-lo, mas especialmente saberão reconhecer que merece aprovação rápida. Aproveitamos a oportunidade para reiterar a vossas excelências os protestos de estima e consideração. Duartina, 26 de novembro de 2014, Enio Simão, Prefeito Municipal. Tendo o Poder Executivo solicitado tramitação dessa propositura em regime de urgência, coloco esse pedido em discussão. Coloco agora em votação. Quem for a favor ao regime de urgência requerido pelo prefeito quanto ao projeto de lei número 52/2014, permaneça como está. Quem for contrário, que se manifeste. Aprovado o regime de urgência, declaro o projeto em ordem para ser recebido por esta Casa
e o remeta às comissões de Justiça, Legislação e Redação, Economia, Finanças e Orçamento para emissão de seus pareceres. Esgotado o expediente do Executivo, passaremos aos trabalhos do Poder Legislativo Municipal. Ocasião em que peço ao senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações número 43 e 44/2014, de autoria do vereador Elcio Colete Rocha. E 44. Só duas? Indicação número 43/2014. O vereador Elcio Colete Rocha, vereador desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais, com fundamento no artigo 142 do Regimento Interno, que o presente subscreve, indica ao senhor prefeito municipal que se coloque placa de identificação no bairro Jardim Carolina e nome das ruas existentes. Justificativa. No referido bairro não existe nome de ruas e com isso a correspondência não estão chegando ao seu destino. Duartina, 1 de dezembro de 2014, Elcio Colete Rocha, vereador. Indicação número 44/2014. O vereador Elcio Colete Rocha, vereador desta municipalidade, no uso de suas atribuições legais, com fundamento ao artigo 142 do Regimento Interno, que o presente subscreve, indica ao senhor prefeito municipal que seja feito os reparos na quadra poliesportiva e campo de areia no núcleo habitacional prefeito José Sebastião Pupo. Justificativa. No referido bairro, as duas quadras estão em péssimo estado de conservação, bem como o campo de areia, onde muitas crianças brincam todos os dias. Duartina, 1 de dezembro de 2014, Elcio Colete Rocha, vereador. Recebo as indicações da forma regimental e determino a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Com isso, esta presidência franqueia livre palavra para o vereador que dela uso queira fazer na forma do artigo 82 do Regimento Interno desta casa. Pois não, Elcio. Boa noite a todos. Boa noite. Pelas minhas andanças na cidade aí, eu andei reparando que tem muitas ruas aqui que estão em péssimas condições de tráfego, né? Está muito buraco. Então eu queria indicar algumas ruas para ser recapeadas em nossa cidade. Deixa eu tomar nota aí, por favor. Rua Teodósio Lopes, Teófilo Cordovil, Arnaldo de Campos Lima, Valentim Riso, rotatória da saída para Lucianópolis, Dona Rima Simão e Ângelo Benetti. Eu queria fazer a indicação verbal para que pudesse ser recapeada essas ruas, porque está muito péssima a condição de uso e tráfego de veículos. A Gabriel Simão não está nessa relação aí? Você disse que ia pedir o recapeamento da minha rua. Eu incluo a Gabriel Simão na indicação dele. Muito bem. Eu recebo a indicação verbal na forma regimental. Determina a tomada das providências cabíveis. Alguém mais? Marlene, por favor. Bom, é o seguinte, como a gente dá a cara para bater na rua, né? Então os outros querem saber, então eu queria aproveitar para fazer um requerimento. Eles querem saber primeiramente, por que o senhor prefeito tirou a fonte do Ecoparque, já que foi construído com o dinheiro público. Então, e por que tirou? Que eu não estava nem sabendo que tinha tirado. Fiquei sabendo agora, essa semana, que ele tinha tirado a fonte de lá. Então, eu queria aproveitar para fazer um requerimento e perguntando ao senhor prefeito por que ele tirou e o que ele fez com a fonte que estava lá. Porque, como diz, é dinheiro público, né? E o povo quer saber. Muito bem. Então, eu recebo o requerimento verbal.
Eu coloco o requerimento apresentado pela vereadora Marlene em discussão, junto ao plenário dessa Câmara. Eu coloco agora em votação. Quem for a favor ao requerimento da vereadora Marlene, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Muito bem, aprovado por unanimidade, determina a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Pois não, mais alguém? Luciano? Vou aproveitar os dizeres do nosso amigo Elcio, nas andanças pela cidade, aí também a gente acaba sendo cobrado ainda. Alvo de cobranças. E aí eu queria fazer um requerimento para o senhor prefeito. Eu posso ditar o requerimento, fica gravado, né? Aí o Everaldo... Fica à vontade. O conteúdo seria o seguinte, senhor prefeito, em atenção ao disposto dos artigos 133 caput, combinado com o artigo 135, inciso 5 do Regimento Interno, requeiro ao senhor excelentíssimo prefeito municipal Enio Simão que esclareça o que se segue. Item 1. Qual a situação se encontra o pedido de instalação da Faculdade Federal no município de Duartina? Item 2. Há previsão temporal específica para a instalação da Faculdade Federal no nosso município? E o item 3. A permuta do prédio da antiga comercial Bratac com a Câmara de Vereadores prejudicará a possível instalação da Faculdade Federal no nosso município de Duartina? Somente isso. Eu coloco então em votação, em discussão, o requerimento apresentado pelo vereador Luciano. Coloco então em votação. Quem for a favor ao requerimento apresentado pelo vereador Luciano, permaneça como está. Quem for contra, que se manifeste. Muito bem, aprovado o requerimento verbal, determina a secretaria desta casa que adote as providências cabíveis. Ainda estamos na palavra livre, alguém mais quer fazer uso? Então, fim do expediente desta sessão ordinária, informo não haver trabalhos da ordem do dia desta noite. Eu convoco os nobres edis para 2 sessões extras no dia 15/12 de 2014, para discussão e votação dos projetos apresentados esta noite. Encerrando os trabalhos, informo não haver inscrito para a explicação pessoal. Nada mais havendo a tratar e agradecendo a porção de Deus, eu declaro encerrada a presente sessão ordinária, determinando ao diretor-geral da secretaria desta Câmara que lavra a ata desta sessão e comunicando que após uma breve pausa daremos início à sessão especial em que será procedida a votação para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal e também das comissões permanentes. Boa noite. Dando prosseguimento aos trabalhos legislativos dessa sessão, comunico ao plenário que será procedida a votação para a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Duartina, que dirigirá os trabalhos legislativos no biênio 2015 a 2016. E que o processo de votação será realizado na conformidade do nosso regimento interno e da nossa lei orgânica. Mais exatamente nos termos do artigo 27 e parágrafos da lei orgânica do município de Duartina e do artigo 6º e parágrafos do nosso regimento interno da Câmara Municipal de Duartina. Frisando que a votação será secreta e feita cargo a cargo, e que a chamada dos senhores vereadores para a votação será pela ordem alfabética, como sempre foi feita nesta Casa de Leis, obedecendo rigorosamente o que é estabelecido em nosso regimento interno. Comunico que regimentalmente foram elaboradas individualmente as cédulas para os cargos de presidente, vice-presidente, primeiro secretário e segundo secretário, com o nome de todos os senhores e senhoras vereadores e vereadoras, as quais estão dispostas na mesa de nossos trabalhos legislativos.
Eu coloco aqui um momento de palavra livre para algum vereador se manifestar quanto ao procedimento de votação. Se tem alguma dúvida, esse é o momento da gente esclarecer. Muito bem. Dando sequência, então, à votação, eu convido os senhores vereadores, pode ser Marlene e a Nenê, sendo aqui cavaleiro, para conferir e rubricar todas as cédulas de votação, as quais, após as votações, serão colocadas em suas respectivas urnas dispostas na mesa de nossos trabalhos. Então, gostaria que a Marlene e a Nenê viesse, conferisse a relação dos nomes e estando em ordem, rubricasse para tornar a cédula oficial. Exatamente. Não, mas confia. De repente, viu? Deixa eu falar. De repente uma cédula com o mesmo nome em todos os quadrinhos. Isso aí. O TRE, mano. Mas a pessoa vai receber a cédula na mesa, bota na mesa mesmo, ou vai se levantar para até a mesa? O ideal é assinar todos, coloca no envelope. Cadê a urna eletrônica? Todas.
Muito bem. Com todas as cédulas conferidas e rubricadas, vamos dar início ao procedimento de votação. Então, eu vou fazer uma espécie de chamada aqui, comprovando a presença de todos os vereadores, e o Everaldo, à medida que eu for citando o nome, ele vai deixar a cédula com cada vereador. Da mesma forma, assim que terminar a votação, ele passa recolhendo, o vereador dobra da forma que quiser, e é colocado em envelope. A primeira votação vai estar na cédula, é para o cargo de segundo secretário. Eu vou chamar os vereadores por ordem alfabética, o Everaldo deixa uma cédula na mesa de cada um. Então é o Décio Maldonado Rojas, Elcio Colete Rocha, Lucas Ari Fernandes, Luciano Aparecido de Oliveira, Marcos Roberto Furlaneto, Maria Aparecida Carlone Rotondaro, Marlene Aparecida Codonho Martins, Romim Fogaça Rodrigues, Sérgio Aparecido de Oliveira. Cada vereador fique à vontade aí e use o tempo que for necessário. Assim que todos tiverem votado, o Everaldo passa recolhendo. Então, encerrada a votação, o Everaldo vai recolher as cédulas. Você vai trocar? Existe mais uma cédula para segundo secretário, mas eu pediria que a Nenê rubricasse e a Marlene também, para não ter... Oi? Não entendi. Bom, do meu entender aí, seria os 4 envelopes e depois, agora seria, dando prosseguimento, a votação para o cargo de primeiro secretário. Novamente, ordem alfabética, o Décio Maldonado, o Elcio Colete, Lucas Ari Fernandes, Luciano Aparecido de Oliveira, Marcos Roberto Furlaneto, Maria Aparecida Carlone Rotondaro, Marlene Aparecida Codonho Martins, Romim Fogaça Rodrigues e Sérgio Aparecido de Oliveira. Só para não ficar dúvida, o Everaldo, você disse que foram feitas cédulas a mais e foram rubricadas? Não, rubricada eu não gostaria que sobrasse nenhuma, só se tiver algum caso, destrói, cancela, porque uma cédula rubricada, teoricamente, pode ser anotada ou assinalada. Não, eu acho que sobrou alguma cédula sem rúbrica, só no caso dela ser utilizada. Não.
mas depois ele rasga, né? Dando prosseguimento, iniciaremos a votação para o cargo de vice-presidente, chamando novamente por ordem alfabética os nobres edis. Décio Maldonado Rojas, Elcio Colete Rocha, Lucas Ari Fernandes, Luciano Aparecido Oliveira, Marcos Roberto Furlaneto, Maria Aparecida Carlone Rotondaro, Marlene Aparecida Codonho Martins, Romim Fogaça Rodrigues e Sérgio Aparecido Oliveira. Finalizando o processo de votação, daremos prosseguimento à votação para o cargo de presidente. Décio Maldonado, Elcio Colete, Lucas Ari Fernandes, Luciano Aparecido Oliveira, Marcos Roberto Furlaneto, Maria Aparecida Carlone Rotondaro, Marcos Roberto, Maria Aparecida, Marlene Aparecida Codonho Martins, Romim Fogaça Rodrigues e Sérgio Aparecido Oliveira. Muito bem. Procedida a votação de todos os cargos, eu convido os senhores vereadores, ninguém tiver objeção, novamente a Marlene e a Nenê, para acompanharem a apuração, iniciando pelo cargo de segundo secretário. Se vocês puderem. Não, acompanhar aqui Saúde eletrônica vai que dá problema. Primeiramente, vamos contar. Assim, ó. Contar a cédula, estão as 9 aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então vamos abrir a primeira. Marlene Aparecida Codonho Martins. Marlene Aparecida Codonho Martins. Marcos Roberto Furlaneto. Marlene Aparecida Codonho Martins. Marlene Aparecida Codonho Martins. Romim Fogaça Rodrigues. Um voto em branco.
Luciano Aparecido de Oliveira. Luciano Aparecido de Oliveira. Então, para segundo secretário, sendo que a vereadora Marlene obteve 4 votos. Os demais vereadores? Luciano, 2 votos. Romim e Bacalhau, 1 voto. E 1 voto em branco. Cédulas voltam para o envelope. Depois, qualquer vereador fique à vontade para conferir. Então, segundo secretária eleita, a vereadora Marlene. Primeiro secretário. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lucas Ari Fernandes. Lucas Ari Fernandes. Lucas Ari Fernandes. Em branco. Lucas Ari Fernandes. Lucas Ari Fernandes. Lucas Ari Fernandes. Lucas Ari Fernandes. E Lucas Ari Fernandes. Bom, então, o primeiro secretário, o vereador Lucas Ari Fernandes, obteve 8 votos e 1 voto em branco. Passaremos à apuração dos votos para vice-presidente. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sérgio Aparecido de Oliveira. Sérgio Aparecido de Oliveira. Sérgio Aparecido de Oliveira. Décio Maldonado Rojas. Sérgio Aparecido de Oliveira. Sérgio Aparecido de Oliveira. Sérgio Aparecido de Oliveira. Em branco. E Sérgio Aparecido de Oliveira. Então, eleito vice-presidente com 7 votos, o vereador Serginho, sendo 1 voto em branco e 1 voto para o vereador Décio. Agora a apuração dos votos para presidente da Câmara. Um, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9. Um voto Marcos Roberto Furlaneto. 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 Em branco. Em branco também. Então, eleito o presidente para o biênio 2015-2016, vereador Marcos Roberto Furlaneto com 7 votos, sendo 2 votos em branco. Então, após a apuração dos votos, comunico ao plenário que, após o resultado da votação, foram eleitos para comporem a mesa diretora os seguintes vereadores. Para segundo secretário, a vereadora Marlene Aparecida Codonho, com 4 votos. Para primeiro secretário, o vereador Lucas Ari Fernandes, com 8 votos. Para vice-presidente, o vereador Serginho, com 7 votos. E para presidente, o vereador Marcos Roberto Furlaneto, com 7 votos. Então, procedida a apuração na forma regimental, eu declaro eleitos e empossados em seus respectivos... Bom, empossados é a partir do dia 1º, né? Declaro eleitos os senhores vereadores Marcos Roberto Furlaneto, presidente, Sérgio Aparecido de Oliveira, vice-presidente, Lucas Ari Fernandes, primeiro secretário, e Marlene Aparecida Codonho, segundo secretário, para comporem a mesa diretora, que dirigirá os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Duartina no segundo biênio 2015-2016, da legislatura 2015-2016. Dessa forma, eu transmito o cargo ao senhor presidente Marcos Roberto Furlaneto e ao senhor primeiro secretário Lucas Ari Fernandes, os quais, a partir de 1º de janeiro de 2015, assumirão definitivamente a presidência e a secretaria desta Casa de Leis. Dando prosseguimento, eu quero comunicar aos senhores vereadores e senhoras vereadoras que, em obediência à emenda número 02 de 4/10/93 da Câmara Municipal de Duartina, que modificou o artigo 29 do nosso regimento interno, será procedida a eleição das comissões permanentes. O voto será nos moldes da votação para a mesa diretora, né? Cada vereador receberá a sua cédula, serão... Não? Só um minuto, então. Não foi feita nenhuma chapa por unanimidade. Vai ser feita a votação. Então eu vou suspender a sessão para que a gente faça aí a impressão das cédulas, porque na pauta aqui está como se tivesse um entendimento, né, para as comissões. Então eu vou suspender pelo tempo necessário da gente providenciar, e a votação vai ser na forma que foi para a mesa diretora. Muito bem, reiniciando a sessão, iniciaremos os trabalhos de votação para as comissões permanentes. Cada um recebeu aí uma cédula rubricada e
e nela será, só para esclarecer, cada comissão é composta por 3 membros. O mesmo vereador não pode fazer parte do que mais do que 2 comissões. Então aí, a princípio, serão votados 3 nomes para cada comissão, e esses 3 nomes, após a votação, decidirão entre si quem será o presidente e o relator. É decidido entre cada comissão. Então, iniciaremos assim que os colegas tiverem concluído, a gente passa a apuração. Finalizada a votação, iniciaremos a apuração. Primeiramente, para a comissão, os membros, os componentes da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Convido o Décio, que está aqui do lado, para acompanhar a apuração. Primeiramente, vou contar as cédulas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pronto para iniciar a marcação, Everaldo? Então, os componentes da comissão, os componentes não, a primeira cédula com a votação para os componentes da Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Os 3 membros são Serginho, Luciano e Elcio. Primeira cédula. Segunda cédula. Romim, Luciano, Serginho. Mais uma cédula. Elcio, Romim, Luciano. Mais uma cédula. Romim, Luciano, Marlene. Outra cédula. Sérgio, Luciano, Elcio. Sérgio, Luciano, Elcio. Mais uma cédula. Serginho, Luciano, Elcio. Outra cédula. Romim, Luciano, Elcio. E a última cédula. Serginho, Luciano e Elcio. Já tem um resultado dos 3 mais votados? Luciano, Elcio e Serginho. Então, a Comissão de Justiça, Legislação e Redação
será composta pelos vereadores Luciano, Elcio e Serginho. Agora a votação para a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Elcio, Marlene, Serginho. Posso prosseguir? Romim, Luciano e Lucas. Elcio, Marlene, Serginho. Elcio, Marlene, Serginho. Mais um voto, Elcio, Marlene e Serginho. Elcio, Marlene e Romim. Elcio, Marlene, Serginho. Luciano, Marlene e Nenê. Última cédula, Elcio, Marlene, Serginho. Então essa foi a votação para a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Temos o resultado? Marlene, Elcio, Serginho. Então, a Comissão de Economia, Finanças e Orçamento será composta pelos vereadores Marlene, Elcio e Serginho. Agora passaremos à votação da Comissão de Educação, Saúde, Esportes e Assistência Social. Primeira cédula, Nenê, Marlene e Romim. Segunda cédula, Lucas, Serginho, Elcio. Terceira cédula, Nenê, Marlene e Romim. Terceira cédula. Quarta cédula, Maria Aparecida, né? Seria Nenê, Marlene e Décio. Outra, Nenê, Marlene e Romim. Mais uma, Nenê, Marlene, Romim. Mais uma, Nenê, Marlene e Romim. Mais uma, Nenê, Marlene, Serginho. Mais uma, Nenê, Marlene e Romim. Então foi a votação para a Comissão de Educação, Saúde, Esporte e Assistência Social. Foram eleitos Nenê, Marlene e Romim. Para finalizar, a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transporte. Primeira cédula, Romim, Luciano, Lucas. Posso continuar? Lucas, Nenê, Serginho. Romim, Luciano e Décio. Romim, Luciano e Décio. Romim, Luciano e Lucas. Serginho, Luciano e Décio. Romim, Luciano e Décio. Lucas, Serginho e Luciano. Romim, Luciano e Lucas. Essa foi a votação para a Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transporte. Temos o resultado?
Luciano, Romim e Lucas. Muito bem, então. Encerrada a votação, foram eleitas as seguintes comissões permanentes. Só recapitulando. Comissão de Justiça, Legislação e Redação. Luciano, Elcio e Serginho. Comissão de Economia, Finanças e Orçamento. Marlene, Elcio e Serginho. Comissão de Educação, Saúde, Esportes e Assistência Social. Nenê, Marlene e Romim. Comissão de Obras, Serviços Públicos e Transportes. Luciano, Romim e Lucas. Nada mais havendo então a tratar. Eu agradeço a presença de todos. Declaro encerrada essa sessão e somente antes da gente encerrar, eu quero parabenizar a nova mesa diretora, em especial ao vereador Bacalhau, o futuro presidente da Câmara para o biênio 2015-2016. Da minha parte, eu tenho a mais absoluta certeza que ele terá sabedoria para conduzir os trabalhos desta casa com isenção, imparcialidade, procurando sempre valorizar o trabalho e zelando pelo respeito que a Câmara e a parte dos vereadores merecem. Bacalhau, meus parabéns e fique à vontade para quiser falar algumas palavras aí. O microfone está à sua disposição. Muito obrigado, agradeço pelos elogios. Boa noite a todos, aos nobres colegas, à plateia aqui presente e a todos que nos assistem. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus que nos deu forças e condições para chegar até aqui. Quero agradecer à população que, numa atitude democrática, nos conduziu ao parlamento. E também quero agradecer a confiança dos colegas vereadores aqui por me conduzir à presidência de tão importante casa legislativa. Hoje a Câmara tem uma missão de propor, implementar políticas públicas e projetos que melhorem a qualidade de vida das pessoas, revendo leis, debatendo temas importantes e também verificando as questões ligadas à saúde, educação, segurança, enfim, tudo aquilo que diz respeito ao cidadão, mesmo não sendo responsabilidade direta do Legislativo. É preciso que a Câmara compreenda esse novo momento em que vivemos. A população não pode ter prejuízos por questões político-partidárias. É necessário que tanto a bancada de oposição como a bancada da situação estejam comprometidos com o desenvolvimento de Duartina. Para concluir, quero desejar aos meus colegas vereadores, nesse biênio restante da legislatura, de muito trabalho e compromisso com o bem-estar de nossa comunidade. E tenho a certeza de que a integração e respeito entre legislativo e executivo trará grandes vitórias ao povo duartinense. Obrigado a todos. Muito bem, meus parabéns. Agradecendo então a produção de Deus, eu declaro encerrada esta sessão e solicito ao diretor da Secretaria da Câmara que lavre a presente ata, que será assinada pelos senhores presidente e primeiro secretário desta sessão. Boa noite a todos.